Dando continuidade sobre as transformações da matéria, também temos a questão das mudanças de estados dessa matéria, né? A gente sabe que a matéria ela pode se apresentar em 3 estados. Quais são eles? O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Esses estados eles podem se transformar por meio de alguns processos. Que processos são esses? É a fusão, né? Que é um processo que o gelo está em derretimento, vai se tornar líquido, é chamado de fusão. Já o líquido, quando ele vai passar para o gasoso, é chamado de vaporização. Aqui do lado tem uma observaçãozinha sobre a vaporização, certo? Na página 6 do livro de vocês tem lá um conceitozinho sobre esses 3 processos. Que esses 3 processos, eles estão dentro da vaporização. A evaporação, a ebulição e a calefação. Acho que a evaporação e a ebulição é um dos processos que vocês devem conhecer no cotidiano. A evaporação, ela é um processo lento, não é visível. Exemplos de evaporação: uma roupa, quando a gente lava, bota no varal para secar, aquele tecido está cheio de partículas de água, porém não temos a visualização dessas partículas de água tendo evaporado. E temos também a questão dos rios, que são evaporados, levam para as nuvens, né? E nos devolvem em forma de chuva. O processo de ebulição, né? A gente percebe muito quando vai colocar uma panela no fogo, que coloca lá água e a água está fervendo. É chamado de ebulição. Por quê? Aquela água ela só está evaporando porque ela está sendo forçada, né? Você teve que aplicar um determinado calor, né? Que é através do fogo na água, agitar aquelas partículas de água que ao redor da panela você vai ver algumas partículas de bolinhas se formando, certo? E essas partículas só se formam porque está sendo aquecida a uma determinada temperatura, que é através do fogo que está fazendo esse aquecimento. E devido a essas partículas formarem bolinhas para começarem a ferver e borbulhar, ela consegue evaporar. Ou seja, a ebulição é um processo forçado, não é lento como a evaporação e natural. É um processo forçado. Já a calefação é um processo instantâneo. Quando você pega uma panela muito quente e coloca um pouco de água, ela evapora, né? Dependendo da temperatura que a panela estava, da quantidade de água, faz uma determinada fumacinha. É justamente a água sendo evaporada, porque aquela panela estava muito aquecida para a temperatura da água que você está jogando nela. É um processo de calefação, é um processo instantâneo. Coloquei aqui na ordem para que vocês possam entender que é um processo lento a evaporação, é um processo forçado a ebulição e é um processo instantâneo, extremamente rápido a calefação. Falando da vaporização, né, que é do líquido para o gasoso, iremos agora falar do gasoso para o líquido. Eu posso retornar do gasoso para o líquido, né, por meio da liquefação, que também é conhecido como condensação, certo? Os mesmos processos nessa transformação da matéria. Do líquido para o sólido é chamado de solidificação. É um processo muito comum, né? Porque a gente sempre coloca água naqueles cubinhos de gelo no congelador para que a gente possa utilizar no nosso dia a dia. Também sair do estado sólido para o estado gasoso ou do estado gasoso diretamente para o estado sólido, que é chamado de sublimação, certo? Esses 2 processos, tanto faz do sólido para o gasoso, quanto do gasoso para o sólido. Tendo em vista de conhecer como é que a matéria ela pode mudar o seu estado e como chamamos cada fase dessa, eu coloquei uma demonstração de suas partículas. Quando ela está no estado sólido, as suas partículas estão bem unidas, como está mostrando aqui essa bolinha em qual eu estou mostrando com a setinha. As suas partículas são unidas. Já quando está no líquido, as suas partículas já estão um pouco distantes de si, certo? E no gasoso, elas estão super agitadas, porque estão em uma determinada temperatura, né? Devido ao aumento da temperatura. Aí o que acontece? Suas partículas estão literalmente distantes. Vale lembrar também que do estado sólido para o gasoso, né? Nesse processo aqui, fusão, vaporização, ele tem que ter um aumento de temperatura ou aumento de energia, certo?
E do gasoso para o sólido, no processo de liquefação e solidificação, tem que ter uma diminuição de temperatura, uma diminuição de energia. Não esqueça de fazer as anotações. Na página 11 do livro de vocês tem uns gráficos onde vai falar sobre curva de aquecimento e curva de resfriamento. É justamente para explicar como funciona aquele esquema das transformações da matéria que a gente acabou de ver, sobre o sólido, líquido e gasoso, vaporização, fusão, como é que funcionaria se colocasse ele num gráfico, certo? Inicialmente, nós iremos falar um pouco sobre a curva de aquecimento. A curva de aquecimento é justamente a variação da temperatura quando ela é aquecida, ou seja, quando alguma matéria, como a água, for aquecida, vai ter uma curva desse determinado modo, né? O gelo, né, ele tem que ter uma temperatura abaixo de zero para ter um resfriamento. E a partir do momento que é aquecida, né, esse gelo, a sua temperatura vai sendo elevada, e o que é que vai acontecer? A temperatura vai ficar um pouco acima de zero e vai justamente se tornar no estado líquido. E conforme a temperatura for aumentando, ele vai se tornar no estado vapor, certo? Aqui está mostrando a temperatura em graus Celsius e o tempo. Esse gráfico é justamente uma curva que inicia no seu estado sólido para o estado vapor, certo? Porque ele precisa ser aquecido para passar por esses estados líquido e vapor. Por isso que chamamos de curva de aquecimento. Precisa de uma determinada temperatura para que o seu estado possa ser modificado. Curva de resfriamento é a variação da temperatura quando ela é resfriada, ou seja, se eu estava numa temperatura 100 graus Celsius, né, eu vou diminuir essa temperatura. Conforme eu vou diminuindo, vou pegar aquele meu vapor, é possível ter isso em laboratórios. Quando diminui a temperatura, ela vai passar a ser líquida, certo? E depois vai passar a ser gelo, que quando você coloca uma água líquida no congelador, né? Devido à temperatura abaixo de zero no congelador, ela acaba se tornando gelo, né? Isso é possível vocês visualizar. A curva de resfriamento, ela inicialmente tem que vir do vapor para o seu estado sólido, ou seja, vem do gasoso para o sólido, porque ele está resfriando um determinado sistema para que possa mostrar que pode pegar o vapor, um determinado vapor, e conforme for diminuindo essa temperatura ou a energia que esteja aquecendo o sistema, possa formar o estado sólido. Eu tenho um exemplo interessante para vocês em termos do resfriamento, por exemplo. Quando vocês colocam uma panela no fogo, deixa ela tampada, né? O vapor ele não vai ter por onde sair. Então a panela vai se resfriando, né? Conforme ela for se resfriando, que você abre a panela, tem lá várias partículas de água na tampa, né? Que quando você dobra um pouco a tampa, essas partículas de água faz o quê? Ela escorre ou na panela ou em algum recipiente que você esteja colocando. Vocês vão perceber que o vapor, conforme a diminuição de temperatura, ela volta a seu estado líquido. Claro que numa panela ali que está uma determinada comida não vai ficar no seu estado sólido, né? Aí vocês têm que pegar essa água e colocar no congelador para voltar ao seu estado sólido. Dúvida a gente tira no nosso chat para que possamos compreender cada vez melhor o conteúdo. Na página 12 do livro de vocês, tem justamente dois gráficos onde fala de misturas eutéticas, fala um pouco sobre o funcionamento de misturas eutéticas, que é basicamente aquele outro gráfico lá que a gente viu agora há pouco, porém que ele vai mostrar aí como é que funciona a variação dessas temperaturas, tanto para um quanto para o outro, certo? Vamos conhecer sobre as misturas eutéticas. As misturas eutéticas, como mostra aqui no gráfico, ela mostra o quê? Que o estado de fusão, né? Qual é o processo de fusão? É quando o sólido vai para o líquido. Vai permanecer constante. Já o de ebulição ela é variável. Por que ela é variável? Porque a temperatura ela está sendo aquecida. Ela está sendo aquecida de um estado sólido para o estado vapor, certo? Conforme o aquecimento, né, vai gerar um processo de ebulição, e essa ebulição faz com que a água líquida se transforme em vapor, certo? Por isso que a ebulição, ela é a temperatura variável.
Já a fusão é a temperatura constante. Já no caso das misturas azeotrópicas, é o que é que acontece? A temperatura de fusão ela é variável e a temperatura de ebulição é constante. Eu já não quero tornar uma temperatura em forma de vapor. Então, a ebulição ela tem que permanecer constante, por isso que a temperatura de fusão ela é variável, certo? É possível vocês perceber que tanto o gráfico da página 11 quanto o gráfico da página 12 são bem idênticos. Só que está mostrando e falando de como funciona a questão das temperaturas, misturas eutéricas, que é a ebulição. A temperatura constante, que é a fusão, e a temperatura variável, que é a ebulição. Isso no caso das misturas eutéricas, uma curva de aquecimento, certo? Já nas azeotrópicas, está dizendo o quê? Que a temperatura de fusão é variável e a temperatura de ebulição é constante. Percebem que os gráficos são parecidos, porém temos algumas determinadas informações a mais. Bom, coloquei duas questões aqui de vestibular, tá? Para que vocês possam ir se adaptando a essa metodologia de fazer questões de vestibular. E vocês vão copiar no caderno, tá? Responder a alternativa correta da questão 1 e a alternativa correta da questão 2. Na questão 1, você vai analisar aí, conforme ele está falando das temperaturas do naftaleno, que é as bolinhas de naftalina, né? Aquelas bolinhas que utilizamos para colocar nas roupas, no meio dos livros, né, para tirar aquele cheirinho de mofo. Vocês vão dizer o que é que acontece com ela, certo? Se é uma fusão, sublimação, solidificação, liquefação e ebulição. Aí no chat a gente vai discutir, vocês vão me dizer qual foi a alternativa que vocês escolheram, por que vocês escolheram essa alternativa, certo? Me explicar o que é que acontece direitinho. Já na questão 2, né, eu tenho 3 processos aí, ó, onde está mostrando aqui, eu tenho água, aqui eu tenho água mais etanol, etanol é o álcool, tá? E aqui eu tenho água mais óleo. Então, vocês vão analisar cada sisteminha desse e dizer se faz parte de uma substância simples, composta, se é uma mistura homogênea, heterogênea. Escolher a alternativa, certo? E me responder no chat, para que a gente possa debater sobre elas. Bom, por hoje, né, a nossa aula termina, mas iremos discutir algumas coisas no chat, tirar algumas dúvidas. Esse conteúdo finalizamos o nosso primeiro bimestre, certo? Aguardo vocês no chat.